Vamos falar sobre análise combinatória e a história das placas automotivas no Brasil. Vamos utilizar um contexto interdisciplinar, né? Vamos mesclar um pouquinho de história com matemática. As placas no Brasil, para a gente entender, o primeiro período de placas no Brasil, ele, ele se estende aí de aproximadamente 1901 a 1915, o primeiro período, né? Para a gente entender como é que estava o mundo e o Brasil nessa época, o Brasil estava no início da sua industrialização. E o mundo, em 1914, mergulhou na Primeira Guerra Mundial. E as grandes potências europeias estavam envolvidas, né? Inglaterra, França, Alemanha, envolvidos nesse conflito. E o Brasil, que gozava de uma posição de neutralidade, então pôde se dedicar a essa industrialização. A primeira conferência sobre indústrias de 1901 trouxe, inclusive, um pouco o início das indústrias automobilísticas. O Brasil teve essa liberdade. O mais importante representante disso era os Ford T, né? Chamado também Ford Bigode, que começou a ser produzido no Brasil, ser importado, depois ser produzido no Brasil, dando início a essa industrialização. Assim, o primeiro veículo, não produzido no Brasil, mas importado para o Brasil, foi esse veículo de Francisco Matarazzo. E para a gente entender a importância de Francisco Matarazzo, um banqueiro ítalo-brasileiro, era um italiano que quebrou lá na Itália, reuniu tudo que ele pôde e trouxe para o Brasil suas economias para iniciar algum negócio aqui. E tudo que ele conseguiu fazer, ele estava pretendendo iniciar a venda de óleo, né, de gordura de porco aqui no Brasil. Então, toda a carga que ele trouxe no navio, ao desembarcar no Porto de Santos, ela caiu no mar, se perdeu, ele quebrou mais uma vez na chegada aqui no Brasil. Mas pela inteligência dele, a resiliência dele, ele se tornou em pouco tempo o homem mais rico do Brasil, um industrial de peso, e também o italiano mais rico do mundo na época dele. Outra figura importante nesse processo da indústria automobilística foi o Rui Barbosa, grande Rui Barbosa. E esse aí é o Mercedes dele. A placa dele a gente vai ver daqui a pouco era a placa 833. As placas tinham apenas 3 dígitos nesse período. Mas quem foi Rui Barbosa? Para a gente situar a história. Ele foi um político brasileiro, foi diplomata, representou o Brasil em outros países, foi advogado, membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Ele foi também escritor, senador da República, foi ministro da Fazenda, foi criador da primeira bandeira do Brasil, filólogo, que é a pessoa que faz a gramática, foi jurista e o maior expoente dele foi representante do Brasil na Conferência de Haia de 1907. Com brilhantismo ele representou o Brasil. Essa história daria uma história particular sobre Rui Barbosa, né? Mas não é o caso aqui. As placas, como a gente viu no carro do Rui Barbosa, elas tinham no máximo aí 3 dígitos. Elas eram numéricas e não tinha letras, né? Não era alfa, era só numérico e tinha 3 dígitos. Ela poderia ter um dígito só, que era o carro número 1, que era o carro de Francisco Matarazzo. A placa dele era a placa 1, o primeiro carro emplacado no Brasil. Também podia ter até 2 dígitos, à medida que foi importando mais carros, passou a ter até 3 dígitos. Então nós vamos ver aqui, por análise combinatória, quantos carros podiam ser emplacados no Brasil nesse tempo. Então, nós tínhamos aqui disponíveis as possibilidades, tínhamos 10 números, do 0 ao 9, as 10 possibilidades. Poderia ter repetição de algarismos, porém não poderia ter zero à esquerda. Por exemplo, a placa número 12. Não tinha como ter um zero à esquerda. Né? Se tivesse zero à esquerda, seria a placa de apenas um dígito. E a placa também pertencia ao proprietário, como acontece hoje nos Estados Unidos. Você vende o carro, você retira suas placas. Então, vamos fazer as contas de quantos carros poderiam ser emplacados no Brasil nesse tempo. Se fosse carro de apenas uma placa, de apenas uma unidade, de um dígito, poderia emplacar até 9 carros, já que não poderia colocar o zero. Se fosse de 2 dígitos, nós poderíamos colocar 9 dígitos na primeira casa, porque o zero não poderia entrar. Na segunda, poderia colocar qualquer um dos 10 algarismos. Então, e se fosse de 3 dígitos? Não poderia ser zero na primeira, então 9 possibilidades. Na segunda, poderia ser quaisquer dos números, então 10 e 10.
Fazendo as contas, na primeira nós poderíamos emplacar 9 carros, com 2 dígitos, 9 vezes 10 dá 90, com 3 dígitos, 9 vezes 10, 90, vezes 10, 900. Somando, nós poderíamos ter aqui, poderíamos emplacar até 999 veículos nesse tempo no Brasil. Agora, se fosse sem repetição de algarismos, essa aqui é só para a gente treinar. A casa das centenas, das dezenas e das unidades. Então, as possibilidades seriam as mesmas, os mesmos 10 algarismos. Então, vamos lá. Nós poderíamos ter 9 na primeira, porque não poderia ser 0. 9 também nas dezenas, porque nós já tínhamos escolhido um número diferente de 0, a primeira casa, sobrou 9 para a segunda. E na terceira, como já escolhemos dois números, dois algarismos da primeira, ele poderia ter apenas 8 possibilidades. Fazendo esta multiplicação, nós teríamos 648 possibilidades de emplacar. No segundo período das placas, passou esse período de 3 dígitos, então esse segundo período foi de 1915 a 1941. Vamos ver um pouquinho do contexto histórico, como é que estava o mundo nesta época aí. O mundo estava novamente mergulhado numa guerra mundial, que era na Segunda Guerra Mundial, e que foi de 1939, né, 1º de setembro de 1939, até 1940, agosto de 1945, com a rendição do Japão. E um conflito se arrastou aí por quase 6 anos. E as placas no Brasil, nesse período, o Brasil ficou quase todo esse tempo neutro. Foi entrar na Segunda Guerra Mundial já em 44, quase no final da guerra já. Então, por causa, mais uma vez, dessa sua posição de neutralidade, a sua indústria pôde crescer. Estávamos vivendo aí o governo, o período Vargas, né, a era Vargas, 15 anos de governo Vargas, né, e investiu bastante nas indústrias de base, com a criação da CNN, indústrias, a siderúrgica nacional. Então, o Brasil teve um grande impulso na sua industrialização nesse período. E com isso, a indústria automobilística também. E aí nós tivemos que mudar o padrão das placas. Passaram a ser placas de uma letra, poderia ser ou P para veículo particular, ou A para veículo de aluguel, que poderia ter até, no máximo, 5 dígitos. Então, ela é uma placa alfanumérica, podia ter letras e números. Então, aqui, de vermelho, a gente vai colocar as possibilidades de letra, e em branco, as possibilidades de algarismos. Então, nós teríamos aqui duas possibilidades de letras, que seria P ou A. Aqui não poderia ser 0, então 9 possibilidades de números. As demais todas poderiam ser 10. Quaisquer dos números. Fazendo esta multiplicação, a gente vai ter 180 mil veículos, a possibilidade de emplacar 180 mil veículos. Para a época era suficiente. O terceiro período, ele vai de 1941 a 1969. O mundo está saindo da Segunda Guerra Mundial, está se reconstruindo. E no Brasil, uma convulsão terrível social. O Brasil estava vivendo aí o começo dos governos militares, se aproximando da década de 70, que foi o chamado milagre econômico. O Brasil embarcou no rodoviarismo, que o lema dos militares era integrar para não entregar. Eles tinham muito medo de perder a Amazônia, que era uma ameaça real, já naquela época, e era uma região isolada, distante, pouco habitada. Então, promoveram o rodoviarismo, onde abriram as BRs. Cortou o Brasil inteiro de rodovias, tentou povoar o máximo o estado do Pará, os estados ali do norte. E com isso, é uma atitude interessante para a época, mas que deveria, em condições normais, ter investido mais em ferrovias do que em rodovias. Mas como foi o ferroviarismo, aliás, o rodoviarismo, então a indústria automobilística nacional teve o seu maior momento, a montagem no ABC Paulista ali das grandes montadoras, e as placas acompanharam isso. Teve necessidade de remodelar para emplacar. Então nós temos essa primeira placa aí com um número, um dígito separado, e depois vem 2 pares de números. E poderia até, no máximo, chegar a 3 pares de números. O primeiro número representava o município, e depois os outros pares iam representando os carros, à medida que eles fossem sendo emplacados. Porém, começou a ter um grande problema. Essa placa trouxe um problema,
porque só o estado de São Paulo chegou a ter 92 municípios. E o primeiro dígito é que representava um município. Então, esse foi um problema dessa placa. Então, nós poderíamos ter aqui nessa primeira casa apenas 9 dígitos, né? Porque o zero não podia ser. E 9 aqui para os números, os pares de números. O primeiro não poderia ser zero, o segundo poderia ter o zero. Novamente, com o segundo par, o primeiro não poderia ser zero, mas o segundo poderia, e assim o terceiro também. Então, fazendo esta multiplicação, nós temos o número de 6.561.000 veículos emplacados, poderiam ser emplacados no Brasil nessa época. Porém, nós tínhamos esse problema da duplicidade das placas. O quarto período, ele vai de 1970 a 1989. O Brasil está no seu auge, vivendo um milagre econômico, que foi aí até 73, com a crise do petróleo depois, mas nessa época ainda estava vivendo um milagre econômico. O Brasil ganhou o tricampeonato mundial de futebol no México, em Guadalajara, em 70, e o Brasil estava vivendo uma grande euforia. A indústria respondeu bem a esse momento. E também foi descoberta a bacia de Campos, e o Brasil ganhou o lema "O petróleo é nosso". E a euforia tomou conta da indústria. Para isso, então, precisou repensar o modelo de placa, para tirar aquela duplicidade. Lembra da questão da duplicidade das placas? Então, aí que entrou a placa amarela, que muitos de nós conheceu, e ela era dotada de 2 letras e 4 dígitos. Então aqui, como é que ficaria a análise combinatória disso aqui? A primeira casa poderia ter as 26 letras, qualquer uma das 26. A segunda também, porque elas poderiam repetir. E aqui não poderia ser zero. As demais casas poderiam ser quaisquer um dos 10 dígitos. Então nós poderíamos emplacar aqui 6.084.000 veículos. Tinha essa possibilidade. Um pouco menor do que o anterior, porém corrigiu em partes aí a questão da duplicidade. O quinto período das placas, ele começou em 1990 e foi até 2018. No contexto mundial, no contexto brasileiro, nós estávamos vivendo aí o momento, a convulsão social novamente pelo fim dos governos militares. Culminou aí em 84 com o movimento das diretas já. Muitos de nós aqui lembram esse movimento, que chegava a reunir até 1 milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, o Brasil inteiro com esse movimento pelas diretas já, exigindo eleição direta para presidente da República. E isso trouxe a eleição de Tancredo Neves, mesmo que de forma indireta pelo Congresso, colocando fim em 85 ao governo dos militares. Mas o presidente eleito, Tancredo Neves, ele morreu faltando um dia para a sua posse. Seu vice, José Sarney, assumiu e governou até 90, onde realizou as eleições realmente diretas para presidente da República, onde foi eleito Fernando Collor de Mello, esse alagoano, né? E foi ele que trouxe essa placa cinza com 3 letras e 4 dígitos. Foi criado também o Registro Nacional de Veículos Automotores, né, o RENAVAN, porque até esse momento os veículos eles eram regidos e administrados, os emplacamentos, pelos municípios. Aqui ele deixou de ser municipal, passou a ser nacional. Criou o RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. Então teria que ter uma placa que congregasse todos os veículos do Brasil. Então vamos ver como ficaria a análise combinatória dessa placa. Poderia ser 26 letras das 3 primeiras posições, 26, quaisquer das 26 letras. E como poderia repetir os números, 10 em qualquer dessas posições aqui. Inclusive essa placa aí que está aí, essa placa 0001, foi de um Escort XR3 de um paranaense. Ele pagou por essa placa. É uma história à parte muito interessante para a gente ver depois. Então, fazendo essa multiplicação aqui, nós teríamos aqui 175.760.000 possibilidades de emplacar veículos. Sexto e último período das placas automotivas, vamos entender o contexto mundial. Ela foi de 2018 em diante. No plano mundial, nós temos aí o encontro de Donald Trump com
o presidente da Coreia do Norte, diminuindo um pouco as tensões de uma guerra nuclear que estava muito perto de acontecer. E no plano nacional, teve a eleição de Jair Messias Bolsonaro, e no plano regional, a gente teve uma ampliação de circulação de bens e serviços dentro do Mercosul. Com esse aumento da circulação de bens e serviços, também teve um aumento da circulação de pessoas. Então foi pensado uma placa, uma forma de identificar todos esses carros do bloco. O bloco contava na época com 288 milhões de habitantes, dos quais 212 era só do Brasil. Então foi pensada essa placa aqui, a placa Mercosul. O padrão dela é esse aqui, ó, letra, 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 número, letra, número, número. Fazendo essa análise, nós vamos ter a seguinte forma. Na posição aqui nos tracinhos vermelhos, as letras. Nos brancos, os números. Então tinha 26 possibilidades de quaisquer das posições das letras. E 10, porque pode repetir o zero, em quaisquer posição dos números. Fazendo esta multiplicação, vamos ver como é que vai ficar. Então nós temos aí 456.976.000 possibilidades de placar veículos. Essa é uma das questões interessantes da matemática, quando a gente vê, por exemplo, hoje o tamanho da nossa frota, a frota brasileira. Cada um desses veículos com a sua identificação particular, nenhuma se repetindo. Isso mostra a beleza da matemática. Um assunto específico, uma análise combinatória. Então, por trás dessa tamanha frota, tem um grupo de matemáticos que pensou nessa identificação desses veículos para que não houvesse repetições e cada um pudesse ter a sua própria identificação. É uma das maravilhas que a gente vê nessa ciência que é a matemática. E aqui estão as referências bibliográficas. Por hoje é só e muito obrigado.